Shalom, shalom, santos, bom dia, seja bem-vindo a mais essa manhã maravilhosa nesse programa dessas ondas, dessa frequência habilitadora que tanto nos edifica, que tanto me edifica e que tanto te edifica. Glória a Deus por essa manhã linda dessa terça-feira, que o Senhor seja com o seu Espírito, esse Espírito maravilhoso que dá vida, como nós vamos estudar um pouquinho no matinal essa semana, falando sobre Jesus, o pão da vida, e a palavra toda vai estar pautada em João capítulo 6. O João capítulo 6 é um capítulo bem extenso, mas é importante que nós leiamos e entendamos pela revelação do Espírito que nos orientaria todas as coisas. Lembra-se quando Jesus disse aos discípulos em João 14, que ele precisaria ir para que esse Espírito maravilhoso que dá vida ficasse para adornar a noiva, que esse Espírito maravilhoso nada mais é que o amigo do noivo? Então esse Espírito, o que ele faria? Nos faria lembrar todas as coisas que Jesus tinha dito aos seus discípulos, porque ele passou aquele tempo de 3 anos e meio em média, ensinando os discípulos, fazendo-os assentar para aprender. Depois ele fala, eu vou, mas ele vos fará lembrar. Ele vai colocar essas palavras na sua boca, mas para que pudéssemos e possamos lembrar, é necessário estudarmos e ler, é necessário ter contato com a palavra de Deus, que nada mais é esse Espírito vivificante, regenerador. E glória a Deus por essa semana maravilhosa do capítulo 6 de João, que vai falar do pão da vida. Lembrando a você que começamos esse matinal novo, ó. Ele continua roxinho, mas é um matinal aqui, ó, experimentar, desfrutar e expressar Cristo. A lição 7 continua nesse matinal. Então você adquira, entra lá no site Ministry Books, Rema Books, adquira então esse livro para que você possa se disciplinar, dominar o seu espírito para comer verdadeiramente a comida de que nós precisamos. Você come todos os dias? Se alimenta todos os dias? Sim, fazemos isso todos os dias. É necessário então alimentar o nosso espírito todos os dias, ensinando, falando, sabe por quê? Porque a palavra de Deus está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Então nós temos que falar com a linguagem crifales. Eu falo porque eu creio porque eu falo. Aleluia! Jesus, o pão da vida. Então vai falar, esse capítulo todo, esse matinal vai falar Jesus como o pão da vida, está lá em capítulo 6. Vai falar de alguns princípios. Então, se nós lermos cuidadosamente, examinando a palavra de João 6, devemos ter uma impressão profunda, vinda da revelação, e prestar atenção à sequência de vários pontos cruciais que você vai ver aqui em João capítulo 6. Primeiro, Jesus é o Senhor, é o pão da vida. Depois, o Senhor dá o seu pão da vida para comermos, ou seja, ele é o pão. Depois ele dá desse pão para que nós pudéssemos nos alimentar dele. O Senhor também dá o seu sangue para bebermos desse sangue, João 6,53. O Senhor não somente morreu, mas também ressuscitou, João 6,56. Porque Cristo vive em nós, vivemos por causa dele e vivemos perante ele. Porque se ele vive em nós, eu vivo por ele. Porque todas as coisas veio dele, são por meio dele e retornam para ele. Então Cristo é tudo em nós, a esperança da glória, é que Paulo vai dizer. E aí continuamos. O Espírito está nas palavras faladas pelo Senhor. Suas palavras são Espírito e são vida, que vai estar lá no versículo 63 desse capítulo 6, que aliás é muito maravilhosa essa palavra, esse versículo. As palavras que eu vos digo não são meras palavras, não são filosofias, não são dogmas, não são sofismas, não tem base cultural humana, não são de razões levianas e humanas, periféricas do homem, mas ela tem uma origem no Espírito de Deus. E esse Espírito que está dentro de nós, onde nós recebemos essa porção dentro de nós desse Espírito, porque a palavra diz que ele dá o Espírito sem medida. Então,
A porção que eu vou ter é a porção que eu vou buscar. É o desejo, é a minha busca, é a minha constância, é a minha sede da noiva que clama pelo noivo. Então, quanto mais eu buscar, mais porção eu vou adquirir. E mais mesclados a ele, nós vamos ficar. Porque esse Espírito foi infundido em nosso espírito, fazendo-nos então voltar cada vez mais para ele, até que possamos chegar à medida do varão perfeito, à sua estatura, naquele que vai chegando todos os dias. E Paulo vai dizer, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, a qual me alistou, me constituiu, me preparou e me fez ser apóstolo dos gentios. Então essa habilitação nós vamos adquirindo nos combates de guerra. Quando Davi no Salmo 18 vai expressar bem isso, ele falando que ele era habilitado com as armas de guerra à medida que ele ia para o campo de batalha. Então nós vamos sendo habilitados pelo Senhor. Inclusive quando Davi foi ali no enfrentamento do gigante, ele não tinha arma nenhuma do sistema. Por quê? Porque ele era um pastor. Ele tinha pedras, ele tinha cajado, ele tinha uma harpa, porque era o que ele usava. Então o Senhor habilita ele, quando ele joga aquela pedra, que era a arma que ele tinha naquele momento, que era a medida que ele tinha até então, e depois a cabeça do gigante Golias, ele tira com a própria espada do gigante. Ou seja, ali ele é habilitado com a primeira arma de guerra que ele teria por toda a sua vida, carregando então aquela espada, que é a espada do Espírito, que nós carregamos por toda a nossa vida. Vamos sendo habilitados e constituídos para levar essa espada e para guerrear, usando essa espada poderosa, que é eficaz para a destruição de fortalezas e sofismas. Então, à medida que avançamos, à medida que progredimos, o Senhor vai nos habilitando. Então, vá para a guerra, enfrente as lutas, o Senhor está conosco, Ele é Jeová Tsevaot, o Senhor da guerra, e Ele vai habilitar as nossas mãos para a peleja. A batalha é do Senhor. Aleluia. Então, continuando aqui, falando então dessa constituição, porque a palavra, ela vai constituir-nos todos os dias, carregando e levando. Por quê? Porque ela está cheia da unção, e a unção vai nos habilitar, vai nos preparar, vai nos forjar, vai nos fazer sermos como Cristo quer que sejamos, à medida do Senhor, em nome de Jesus. Então, o propósito principal pelo qual o Senhor Jesus desceu do céu para a terra foi cumprir algo essencial, dar-se a nós. Olha que amor, porque o amor não é sentimento, amor é atitude. Então ele ama e se doa. Eu dou a minha vida para tomar a tê-la de volta, é isso que ele diz. Então ele dar-se a nós como alimento, que é o pão da vida, para podermos comê-lo como alimentação espiritual, digeri-lo, a fim de que ele se torne a nossa constituição. João 6, 50 e 51. E aí, hoje, que é a lição do dia 2, que é esse tema maravilhoso, que vai falar assim: trabalhai não pela comida que perece, eu estou lendo João 6, 7, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Depois no versículo 32, replicou-lhe, pois, Jesus: em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Quando ele fala de Moisés, é quando o maná desce ali do céu todos os dias. E o maná, né? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Ou seja, era um suprimento diário. Olha como o Espírito, ele trabalha em nós paulatinamente. Ele não podia dar a porção da semana toda, do mês todo. Não, ele dá a porção diária. Tanto que lá no Novo Testamento, Jesus vai falar na oração: dá-nos o pão de cada dia.
construção. Isso significa construção, dia a dia, tijolo após tijolo, obra após obra, o Senhor todos os dias. Depois também, Jesus vai falar, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, como cada dia, e me siga. Então, são doses paulatinas. À medida que nós buscamos, o Senhor vai se fazendo, revelar-se mais e mais. E a palavra diz, eu me farei achar de vós. Vocês me buscarão e eu me farei achar. À medida da busca, da constância, da permanência. E como nós falamos esse tempo todo na outra lição, o segredo de João capítulo 15 é a permanência. Lá no João capítulo 15 vai ter mais ou menos mais de 10 vezes a palavra permanecer. Chegar, ficar e permanecer. Chegar, ficar, assentar-se e permanecer. Assentado no sentido de algo que é assentado, algo que é colocado, algo que é firmado, algo que é estabelecido. Uma casa assentada na rocha, uma casa firmada na rocha, uma casa estável na rocha, não na areia, porque na areia não há estabilidade. Areia é construção de obras mortas. Vai vir as situações naturais, chuva, sol, calor, tempestade, vai vir frio, vai vir ventania e vai deslocar aquela casa que não tem base sólida. Então assim é a nossa vida, a nossa base sólida na palavra de Cristo, que é o próprio pão. Eu me alimento. Então quando o processo alimentar ocorre no nosso corpo, o que acontece? Existe um processo metabólico, certo? Que é a metabolização dos aminoácidos das células através das enzimas catalisadoras que vão quebrando aqueles alimentos para digerir e processar. Separa-se então vitaminas, sais, minerais, toda aquela distribuição que o próprio organismo faz. Isso é um metabolismo orgânico. Então a mesma coisa, a palavra vai entrar, nós vamos digerir pela meditação. Então o processo metabólico do corpo humano, no sentido espiritual, é o que? O meditar. Porque o meditar é aquele processo de digestão, de conhecimento, de revelação, de pensar, de mastigar, de ruminar, de absorver todos os nutrientes, de selecionar no nosso espírito, porque a palavra de Deus, ela separa, ela é poderosa para separar alma, espírito, juntas e medulas. É uma separação orgânica da palavra, como a separação orgânica do nosso sistema fisiológico. A separação do espírito vai trabalhando em nosso espírito. O que é para o espírito vai sendo absorvido e vai ali trabalhando o nosso ser na sua integralidade, também na sua individualidade e no processo corpo, alma e espírito. Então é necessário esse alimento diário. Para a nossa experiência e desfrute, Cristo é o pão da vida. Ele é o pão com a vida eterna. Espiritualmente falando, todos têm fome e precisam de Cristo como o pão da vida. A nossa única necessidade é Cristo como a nossa comida. É Cristo quem preenche, é Cristo quem satisfaz. Paulo fala, a tua graça me basta, porque o teu poder vai sendo aperfeiçoado dentro das minhas fraquezas, para que o próprio Espírito mostre e revele que não é força humana, não é poder humano, mas é Ele mesmo que coloca em nós o desejo, o operar e efetuar. É tudo obra do Espírito. Glória a Deus por esse Espírito maravilhoso. É tudo obra dele, do Espírito de Deus, que foi deixado por Cristo para ser o nosso conselheiro, tutor, ajudador, fortalecedor, abastecedor. E se eu tenho ele numa porção ampla, eu sou preenchida em tudo e não tenho falta de nada, porque o Senhor nos preenche e nos constitui para que sejamos realmente a sua forma, a sua imagem, né, plenos da forma que Ele quer, da forma de Cristo. É uma forma, é um molde. O Espírito vai nos moldando até que sejamos o molde de Cristo, que é Romanos 12, né? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformai-vos, olha o que Paulo fala, transformem-se
pela renovação do entendimento. Então você se transforme, renova o entendimento com a graça do Espírito, à medida que nós vamos avançando. A nossa única necessidade é Cristo. Então, o Senhor fala em João 6,27, a vida eterna é a vida divina, a vida incriada de Deus, que não é apenas perene em relação ao tempo, mas também é eterna e divina em natureza. A comida que permanece para a vida eterna é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele desceu dos céus, não apenas para ser o nosso Salvador, mas também veio para ser a nossa comida. Isso significa que ele veio para ser a árvore da vida. O que precisamos hoje é de Cristo como a comida eterna, como a árvore da vida. No versículo 32, o Senhor Jesus referiu-se a si mesmo como o verdadeiro pão. Como o verdadeiro pão, Cristo é o pão da verdade, da realidade. Cristo é o verdadeiro, Cristo é real, Ele é a comida verdadeira e todos os outros, olha, presta atenção, todos os outros tipos de comida são meras sombras. Dele como a verdadeira comida, a comida física que ingerimos todos os dias é a sombra de Cristo. A realidade da comida que ingerimos diariamente é Jesus Cristo. Cristo é o verdadeiro pão da vida, enviado por Deus para nos trazer a vida eterna. Todos nós precisamos que Cristo seja o pão da vida, o verdadeiro pão para nós. Temos de ficar profundamente impressionados com o fato de que precisamos de Cristo como o verdadeiro pão. Cristo, no versículo 35, o Senhor Jesus disse, eu sou o pão da vida. No 51 ele disse, eu sou o pão vivo. Ele tornou-se a carne a fim de ser o pão da vida para nós comermos. No versículo 47, o Senhor Jesus disse, em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. A partir disso, vemos que quem crê nele recebe a vida eterna. Segundo a palavra do Senhor, no versículo 29, a obra de Deus é que creiais nele, que creiais naquele que enviou. Ou seja, Cristo vai falar da fé. Capítulo 11 de Hebreus vai falar que a fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo. Por quê? Porque a realidade está no que eu não vejo e não no que eu vejo. O que eu vejo é fake, o que os meus olhos naturais veem são fakes, mas o que os meus olhos espirituais precisam contemplar é a realidade, porque tudo veio existir a partir do invisível. Então, o reino espiritual, que é a nossa natureza, a nossa essência, é a mais pura realidade que podemos ter, viver e nos mover nessa realidade do que é espiritual, o mundo espiritual. Nós sabemos que vivemos nesse embate, nessa luta, nessa guerra, que não é contra carne e sangue, são contra os espíritos dominadores das regiões celestiais. Só que, como que vencemos? Porque a igreja está acima. Nós lutamos a partir de cima, nossos olhos voltados para cima. O Espírito vem de cima, do alto, do Pai das luzes, onde não há sombra e variação de mudança. Olhai para cima, a palavra diz, eleva os meus olhos para os montes, sempre para a realidade do que é espiritual, do que está além do que podemos enxergar nos olhos naturais. Vai falar no capítulo 11 de Hebreus de Abraão, que ele saiu em obediência sem saber para onde ia. Por quê? Porque ele via o invisível. Ele viu a Cristo, a palavra diz, pela fé. Então a fé precisa ser cada vez mais latente em nossa vida, como pelo exercitar do nosso espírito todos os dias, vivenciando Cristo, comendo Cristo, metabolizando Cristo, chamando o Espírito no nosso dia a dia, na nossa realidade, na prática, a orientação do Espírito, convocando, chamando e criando essa esfera espiritual. Comer, beber, tudo que façamos para a glória de Deus. Quer comer, beber, pensar, façamos para a glória de Deus. Não te permitindo que o inimigo traga ilusões para que venhamos olhar para o que é carnal, natural e que se dissolve. Diante do trono, tudo se dissolve, que permanece ao trono e à palavra. Então,
que teu espírito seja fortalecido, enriquecido com salmos, hinos e cânticos espirituais, trazendo sempre a esfera do espírito do que é real. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Então vamos invocar, vamos entrar e vamos viver do reino a partir do reino, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Seja com o teu espírito nessa terça-feira e prosseguimos aí nos matinais, nos repartir todos os dias, nos acompanhe em todas as nossas redes sociais, fique na disponibilidade, chame sempre mais um para conhecer, compartilhar e viver. Deus te abençoe, seja com o teu espírito, te amo, shalom, shalom, shalom. Jesus, nós invocamos, Senhor Deus, o teu santo nome, Senhor, porque nós temos no nosso espírito, Senhor Deus, o desfrutar de quem tem a vitória, Pai, por meio de Cristo Jesus em nossas vidas, Senhor. Sabemos que o teu Filho, Senhor Deus, está atuando em nós e crescendo em nós, por isso nós damos essa liberdade ao Senhor, Pai. Sabemos, Senhor Jesus, que o mundo invisível, Senhor, o mundo espiritual, muito mais real do que nós pensamos ou imaginamos, Senhor. Por isso nos traz mesmo, Senhor Deus, a perseverança, Pai, daquele que espera a resposta que vem do céu, Senhor. Por isso, nesse dia, nós clamamos ao Senhor, entregamos nossas vidas, nossas escolhas, aquilo que nós estamos planejando, nós colocamos diante do Senhor. A nossa vida como um todo, colocamos diante do Senhor, porque sabemos que o Senhor quem vai direcionar os nossos pés, Senhor, em caminho ao vencer, Senhor Deus, a vitória, Senhor, porque nós não temos intenção alguma, Senhor. O Senhor nos ensina a entregar, o Senhor nos ensina a plantar, Senhor, a semear, Jesus. Por isso que não haja em nosso espírito, no nosso ser, nenhuma. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós oramos a Ti, Senhor, sabendo mesmo de que nos nossos lábios nós vamos profetizar, Senhor Deus, a nossa vitória por meio da Tua palavra, por meio daquilo que está escrito, por meio desse desfrute, Senhor Deus, e nós celebramos em Cristo Jesus a nossa vitória, porque aonde os nossos pés pisar, nossos pés vão realmente colocar a marca dessa conquista, Senhor, a marca, Senhor Deus, de quem tem um entendimento, de quem porta a palavra no seu espírito, de quem tem o entendimento, Pai, o discernimento, Senhor, a compreensão da aplicabilidade da Tua palavra, Senhor. Por isso, nesse dia, Senhor, nós intercedemos, nós clamamos pela intervenção do Teu Filho nas nossas vidas. Olha para os dias, Senhor Deus, que são maus. Olha para quantas pessoas, Senhor Deus, estão clamando por resposta, estão clamando por uma providência do Senhor, estão clamando por uma ajuda do Senhor, por uma interferência do Senhor. Nós pedimos a Ti, Senhor, escuta as orações dos Teus filhos, escuta as orações dos Teus santos, escuta as orações, Pai, daqueles que de dia e de noite levam diante desse altar essas orações, esse incenso, Senhor, diante de Ti, Pai. Nós sabemos que a Tua igreja está sendo preparada para esse encontro, a Tua igreja está sendo preparada para esse desfrute eterno, por esse desfrute eterno, Senhor Deus, de quem esperou em Ti. Ah, Senhor Jesus, como é bom esperar no Senhor, porque no Senhor nós temos a vitória, no Senhor nós temos a realidade, no Senhor nós temos. Pois a tua palavra não volta, a tua palavra, Senhor Deus, não volta atrás. O Senhor não é filho do homem para que minta, e nós sabemos que todas as coisas estão ligadas dentro do teu propósito, estão ligadas dentro daquilo que o Senhor quer, espera e deseja. Por isso, tenhamos no nosso espírito, Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, dessa unção derramada que nos ensina todas as coisas, Senhor. Nós te humilhamos diante de Ti, Pai, porque as Tuas palavras é o nosso sustento. As Tuas palavras é o nosso sustento, é o que nos faz permanecer firmes. E nós estamos celebrando essa intimidade, nós estamos celebrando realmente essa convicção que nós temos no Senhor. Nós estamos elevando os nossos olhos, Pai, dia após dia ao Senhor, porque o Senhor, Pai, livra os nossos pés, o Senhor nos livra dos caminhos tortuosos, caminhos perversos. Não deixe que nós venhamos desagradar o Teu Espírito, desagradar ao Senhor, desagradar a Tua vontade,
mas antes permanecer mesmo como pessoas fiéis, como pessoas obedientes ao Senhor, com o coração quebrantado, com o espírito quebrantado, um coração contrito. Ah, Senhor Jesus, seja nós homens e mulheres que quando orar, Senhor Deus, haja uma resposta do céu, porque nós somos aqueles que esperam no Senhor. Nós somos aqueles que esperam em Ti, Senhor. E nós temos mesmo a convicção, Senhor Deus, daqueles que plantam, aqueles que saem chorando enquanto semeiam, esses voltarão, Senhor, com os seus feixes na mão. Ah, Senhor Jesus, que as nossas lágrimas sejam por contemplar o Teu Filho. Pai, nós agradecemos por todas as coisas que nos têm acontecido e o que o Senhor tem feito e realizado na nossa vida, porque nós somos lapidados em nosso espírito, na nossa vida, a realmente olhar para a realidade espiritual, olhar para aquilo que é eterno, olhar para aquilo que traça e ferrugem e não consome, olhar para aquilo que não é passageiro. Por isso que os nossos olhares, que o nosso ser, o nosso pensamento seja um pensamento elevado. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, que possamos te ganhar a cada dia, possamos te ganhar, Senhor Deus, nesse dia, possamos celebrar contigo, Senhor, celebrar essa mesa farta, celebrar a tua palavra que nos alimenta, celebrar o teu Espírito que foi derramado sobre nós, que foi soprado sobre cada um de nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor abriu essa porta e o Senhor nos traz essa vida de celebração. E é o Senhor quem estabelece reis e tira reis. E assim nós sabemos que por meio da tua palavra toda a verdade vai se estabelecer. Por isso que nós possamos, Pai, por meio da tua graça, por meio do teu Espírito que nos ensina todas as coisas, andar em verdade, Senhor, com autoridade. Senhor Jesus, nos reveste mesmo de autoridade para vencer todo o ataque do inimigo nas nossas vidas, toda tentação maligna, todo ataque do inimigo nas nossas mentes, nos nossos sentimentos, no nosso espírito, possamos permanecer de pé por meio da celebração da tua palavra, por meio do desfrute do Senhor no nosso espírito, porque nós vencemos a retenção, nós esperamos, isso gerou esperança em nós. Nós não se desesperamos por coisa alguma, Senhor, e nem deixaremos o inimigo colocar esse sentimento no nosso coração. דולי ואני לא, דולי ואני לא, דולי ואני לא, הרואה בשושנים. דולי ואני לא, דולי ואני לא, דולי ואני לא, הרואה בשושנים. הקומנה וסובבה בעיר בשווקים וברחובות תבק שעת שאהבה נפשי. הקומנה וסובבה בעיר בשווקים וברחובות דבק שעת שאהבה נפשי.
Adonai hoi lo echsar, Adonai hoi lo echsar, binot desheyar bitzeni, Adonai hoi lo echsar, al me menucho ינהלני נפשי ישובב, יכיני במעגל צדק, יכיני במעגל צדק למען שמו, יכיני במעגל צדק, יכיני במעגל צדק למען שמו, למען Adonai hoi lo echsar, Adonai hoi lo echsar, Chasdei Adonai olam hashira, לדור ודור הודיע אמונתך בפי, חסדי אדוני עולם השירה, לדור ודור הודיע אמונתך בפי, אמונתך בפי. לה 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 לה, אם כי אמרתי עולם החסד ייבנה, שמיים תכין אמונתך בהם, כי אמרתי עולם חסד ייבנה, שמיים תכין אמונתך בהם. לה 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 לה, לך שמיים אף לך ארץ, תבל ומלואה אתה יסדתם, צפון בימים אתה עברתם, תעבור וחרמו בשמך ירננו, ירננו. לה 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 לה, לה 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 לה. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. אדוני הושיענה, אדוני הצליחנה, ברוך הבא בשעי אדוני, ברכנו חן מבית אדוני. אדוני הושיענה, אדוני הצליחנה, ברוך
הבא בשי אדוני ברכנו חן מבית אדוני הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו Rendei graças ao Senhor, e porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, e porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Sua misericórdia dura para sempre. Diga pois Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga pois a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga pois os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. E digam pois os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio da tribulação invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. E o Senhor está comigo, nada, nada temerei. O que me poderá fazer o homem? O que me poderá fazer o homem, Senhor? Rendei graças ao Senhor, e porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. A sua misericórdia dura para sempre. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste. Eu te exaltarei, ó Senhor. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Na cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida, para que não descesse a sepultura. Cantai ao Senhor, vós que sois seu santo, e dai graças ao seu nome, e seu santo nome. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu nome, e seu santo nome. Hey! Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste. Eu te exaltarei, ó Senhor. Oh, oh, eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que meus inimigos se regozijassem contra mim. Porque no passado momento a sua ira, seu favor dura a vida inteira. Uma noite você pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Porque no passado momento a sua ira, e seu favor dura a vida inteira. Uma noite você pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Alegria vem pela manhã, alegria vem pela manhã. Hey! Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que meus inimigos se regozijassem contra mim. E eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste. Eu te exaltarei, ó Senhor. Hey, hey, hey. Pa, 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 pa. E Deus, Senhor meu Deus, graças te dou e para sempre. E Deus, Senhor meu Deus, graças te dou e para sempre. E Deus, Senhor meu Deus, graças te dou para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre.
fiéis, louve